gostaríamos de convidar neste momento a Ana Paula dos Santos, Aurilânia Carvalho de Oliveira e justamente a Maria Cecília, a quem nós carinhosamente chamamos por MC. Ana Paula já está conosco aqui. Bem-vinda, Ana Paula. Obrigada, Marília. Tudo bem? Tudo em ordem. E justamente, olha aí a MC, e justamente a MC como convidada para essa mesa que vai conversar um pouco a respeito de BNCC e a recomposição da aprendizagem na educação básica. Eu acho que a Aurilânia já está entrando e, por fim, o time estará formado. Bem, é um orgulho, né? Bom dia primeiro para todos. Como é difícil falar depois da professora MC, Maria Cecília. É Sim, que foram tão difícil. Fortes as palavras, né? Ela é tão impactante, né? E chega a ser emocionante até, né? E chega a ser emocionante, porque quem ama a educação e quem vive a educação diariamente sabe realmente o que é necessário, né? Para o desenvolvimento dessas crianças. Então, eu fico emocionada. Eu quero primeiro agradecer a professora Beatriz, a Marília, a fazer parte desse grupo, né? Porque é um orgulho. A gente sabe que é um embrião aí que nasceu, né? Que nasceu, é algo que está nascendo e que, se Deus quiser, vai ter muito sucesso, né? E aí precisamos todos estar unidos para que esse sucesso aconteça, né? Então, eu estou muito feliz. Muito obrigada. Exatamente, é um lindo trabalho de equipe, né, Ana Paula? Olha, agora eu vou deixá-las para poder ouvir atentamente a conversa que vocês terão. Um beijo grande e um bom trabalho para vocês. Obrigada. Então, vamos lá. Como eu falei, eu acabei escutando bastante a palestra da professora e eu vou puxar bastante coisa do que você acabou falando, professora. Acho que uma das coisas mais importantes que você falou é o professor ser o principal ator de toda essa história, né? E eu acho que isso é o fato onde vai mudar a educação. O professor, ele precisa estar atento e ele precisa perceber o quanto ele precisa aceitar e entender essas mudanças. E não é só o fazer por fazer, mas é intrínseco, é você entender o que tem que ser feito. Então, isso para mim é muito importante, né? E nós estamos vivendo um momento muito difícil na humanidade, né? Não é o pós-pandemia, porque nós não saímos dessa pandemia, nós ainda estamos, mas é viver agora com as consequências desta pandemia, né? E hoje as crianças estão chegando diferente, elas chegaram diferente nas escolas, e nós precisamos nos adequar a isso, né? Então, por isso que o tema também é tão importante, que é a questão da BNCC. Nós precisamos adequar e mudar, e aí uma outra frase da professora é mudar a maneira de ser e o de fazer, né? Então, eu só acrescento a palavra fazer. Então, hoje nós temos que mudar a maneira de ser e a maneira de fazer, né? Porque os impactos da pandemia, eles estão aí. Eles estão em sala de aula e nós precisamos nos adequar, nós precisamos entender como essa criança hoje, ela está chegando nas escolas. Então, o meu papel hoje aqui é um pouquinho trazer esses conceitos e trazer um pouco uma reflexão de como você está recebendo o seu aluno. Você vai olhar para dentro da sua sala de aula e vai identificar algumas coisas que eu vou falar aqui e vai dizer, puxa, é verdade, o João está assim, a Maria está assim, aquela criança está assim. E aí, a partir daí, nós temos que fazer uma reflexão de mudança. É uma reflexão de você olhar para dentro de si e falar assim, puxa, eu não posso mais pegar aquele semanário que eu usava lá em 2019, ou aquelas bases que eu usava em 2019, conteudistas, e trabalhar em sala de aula. Hoje não. Hoje eu preciso adequar a criança que está chegando. E para eu fazer isso, volto na fala da professora, é formação continuada. É formação continuada. É eu ir atrás daquilo que eu preciso para eu poder aplicar em sala de aula. Então, isso é importante. Quando a professora fala um professor sem significância, isso é tão forte, né? É tão contundente, mas é isso. Nós precisamos entender a significância do que a educação hoje está representando, né? E eu também tenho um sonho, professora. O meu sonho, ele está atrelado a uma educação. Ele está atrelado a uma educação de qualidade, mas essa educação de qualidade, ela tem que
partir lá atrás, né? São as bases. Então, como que eu tenho uma educação de qualidade hoje? Uma criança que tem uma fome. A Auri chegou. Oi, Auri. Tudo bem? Meninas. Gente, eu vou interromper só porque eu vou falar um pouquinho da Auri. A Auri foi uma das minhas coordenadoras pedagógicas, né? Ela foi a minha coordenadora, eu era professora. E ela foi, eu sempre falei isso, tá? Sempre falei isso. As pessoas que estão aqui na live, que me conhecem já há muitos anos, sabem do que eu tô falando. A Auri foi a melhor coordenadora que eu tive. Perdão às outras. Perdão às outras. Mas ela foi a melhor coordenadora que eu tive, coordenadora pedagógica. Uma pessoa muito comprometida com a educação. Então, eu tenho um grande orgulho de poder trabalhar com ela agora nesse projeto. Então, muito obrigada, viu, Auri? Aprendi muito com você, viu? Obrigada, Ana. É mesmo. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, nós temos que pensar aí como estão sendo os impactos dessa pandemia, né? Então, nós temos fatores de riscos que foram associados aí à saúde mental e comportamental da criança. E isso é muito, muito preocupante. Então, nós temos impactos, por exemplo, como houve na época, né? Principalmente naquele maior tempo ali de isolamento social que nós tivemos que ter. Então, nós tivemos impactos como famílias que foram modificadas. Então, a criança estava numa família, mas ela foi reconduzida a uma outra família, porque a família precisava trabalhar e não tinha onde deixar essa criança. Então, essa criança precisava estar com outras pessoas, muitas vezes conhecidas, outras não. Tudo que eu estou falando aqui, gente, são dados baseados em dados científicos, tá? Então, de estudos que já foram feitos a respeito disso. Então, essas relações familiares, elas foram modificadas. Então, isso é muito sério, né? Então, quando ela tem uma questão de hábitos, uma rotina numa família, e ela é colocada em outra família, isso muda totalmente. Tá? Muda-se no sentido organizacional, na presença de outras pessoas da família, na presença de pessoas estranhas. Então, nós tivemos um exemplo onde eu trabalho, nós tivemos aí crianças que saíram do seu ambiente familiar e foram enviados para outros estados. Então, você tem noção disso? Nós temos dentro do nosso país culturas muito diferentes. Então, ele também tinha o hábito cultural aqui, ele também foi reconduzido a um hábito cultural totalmente diferente. E isso, para uma criança, isso tem um impacto muito grande, tá? Conflitos familiares, então nós tivemos bastante conflitos familiares, temos aí dados de violência contra mulheres, violência contra as crianças, a questão do abuso sexual, abuso familiar e abuso de todos os aspectos. Então, isso também tem um impacto muito grande no desenvolvimento dessa criança. O que a gente tem que entender é isso, é o desenvolvimento dessa criança, né? Porque é esperado para cada idade, é o que nós chamamos de marco do desenvolvimento. Então, é esperado para cada idade algo. Então, um exemplo assim, eu tenho uma criança lá de 1 ano. Então, essa criança de 1 ano, para a idade dela, ela tem que balbuciar, ela tem que pedir água, ela já tem que ter algumas coisas que ela vai mostrar se o desenvolvimento dela está sendo correto de acordo com a idade dela. Então, nós temos em todas as idades os marcos do desenvolvimento, e nós temos que analisar isso e entender que se essa criança não está dentro desse marco do desenvolvimento, alguma coisa está errada. Então, nós temos hoje, estudos evidenciando essas mudanças, e isso é muito sério, tá? Então, nós tivemos aí também, pensando nos fatores de risco, o aumento de problemas de saúde mental dos pais. Nós temos também. Por quê? Perderam emprego, não ter de onde tirar o seu ganha-pão. Então, muitos acabam se envolvendo com drogas, com álcool, e aí vem a questão da vulnerabilidade, porque vem a questão dele estar suscetível aí a uma violência. E aí temos o fato que foi mais impactante, que é o fechamento das escolas. Nós passamos 19 meses com as escolas fechadas. Escolas, parques, playgrounds. Então, é um tempo muito grande. Aí muita gente fala assim, mas a criança não está na escola, mas ela está na rua. Gente, a rua, ela não traz uma educação intencional, tá? Então, quando a criança está na escola, ela está socializando,
ela está aprendendo, ela está desenvolvendo e outros diversos aí que nós podemos colocar. Então, a escola é importante para essa criança, ela é extremamente importante para essa criança. Tá? É na escola que ela vai aprender a socializar, ela vai aprender a contar, a escrever, ela vai, mas ela tem muito mais a aprender com a escola do que esse fato mesmo da escolarização, tá, em si. Então, isso nós precisamos ter essa. Então, quando é fechado as escolas, quando foram fechadas as escolas, nós tivemos um impacto. Nós tivemos um impacto e que já são evidenciados por estudos, mas que eles não são irreversíveis. Essa é a melhor parte. Por quê? Porque nós, seres humanos, não somos estáticos. Nós estamos o tempo todo evoluindo e aprendendo. Então, essa é a nossa vantagem. Então, nós temos que correr atrás. Se o professor, lembra lá no começo da minha fala, se ele é o principal ator para a mudança dessa criança, então eu tenho que instrumentalizar o professor, entendeu? Para que ele mude as suas estratégias em sala de aula. É isso. Na realidade, nós temos que munir vocês, professores, para que vocês tenham condições suficientes para trabalhar com essas crianças a partir de hoje, né? E aí, por exemplo, pensando em relação aos bebês, nós tivemos um problema maior ainda, que foi a interrupção, tá? Interrupção de serviços de pediatria, por exemplo. Então, nós temos crianças que nasceram na pandemia e que ficaram aí quase 2 anos sem passar por uma consulta de puericultura. Isso é muito sério, porque é ali que o médico poderia identificar e falar assim, olha, essa criança pode ter um transtorno do neurodesenvolvimento, essa criança não está crescendo como ela deveria para os marcos do desenvolvimento, volta lá para os marcos. E aí não houve isso. Então, o que está acontecendo agora? Aí você fala assim, nossa, Ana, o que isso tem a ver com a escola? O que tem a ver com a escola é que essas crianças chegaram na escola agora. E elas estão demonstrando algumas coisas que estão diferentes do que demonstrava antes. Então, muitas crianças só tiveram a consulta agora. Então, crianças que tinham 2 anos lá em 2020, hoje elas estão inseridas na educação infantil, certo? E aí muitas não tiveram o desenvolvimento que elas precisaram corretamente naquela época. E as escolas precisam agora começar a desenvolver isso. Então, nós temos relatos de professores que as crianças estão com dificuldade na questão motora, então a criança não consegue pular, não consegue saltar, até a questão do equilíbrio. Nós temos crianças que debaixo daquela máscara, né, que algumas escolas ainda utilizam, ou que ao ano passado, como a gente ainda estava com a questão da obrigatoriedade, que embaixo daquela máscara tinha uma baita chupeta, entendeu? Isso é muito sério. Como que a criança bonitinha lá, ó, ela tá quietinha, bonitinha, mas ela tá chupando uma chupeta. Esta região é extremamente afetada. Uma criança de 4, 5 anos chupando chupeta vai, consequentemente, ter problema na linguagem, na sua fala, tá? E nós temos ainda crianças de 4, 5 anos que não fizeram o desfraude correto. Né? Então, como você fazer o desfraude num período onde a criança precisa fazer o desfraude, é fácil. Você fazer o desfraude de uma criança no período onde algumas maturações dele já foram feitas, isso é muito complicado. É muito complicado. Ele já se acostumou, tá agradável para ele aquilo. Entendeu? Então, nós estamos vivenciando isso em sala de aula. Eu tenho certeza que vocês estão me escutando e estão pensando em, puxa, verdade, tá? Então, isso nós temos que ter em mente que houveram essas mudanças, né? E aí nós tivemos também mudanças em relação a hábitos alimentares. Então, nós temos sim a questão da obesidade. Por incrível que pareça, nós temos dados já dizendo que algumas crianças ficaram obesas na pandemia. Por quê? Porque não tiveram alimentação correta. Né? Temos mudanças na higiene, no sono das crianças. Olha o impacto que isso dá em sala de aula. A gente está falando isso por conta do impacto que dá, entendeu? O brincar restrito, ou seja, eles não tinham lugares e nem brincadeiras intencionais para serem feitas. E isso acaba tendo um problema, certo? Um outro dado muito importante é o tempo excessivo às telas.
Isso é muito complicado. Ó, isso aqui, gente, ó, isso aqui foi um veneno para as crianças, tá? Um veneno para as crianças, ou seja, eles ficaram mais tempo do que deveria, tá? Tanto a videogame quanto a celular, certo? A partir do momento que eu sento no sofá e eu fico com o celular na mão, aquilo vai, durante muitas horas, aquilo não acaba você não desenvolve coordenação motora, tônus muscular você não tem, ou seja, diversas situações você vai desenvolver aí. E nós temos, sim, muitas crianças que tiveram a exposição excessiva às telas, tá? A estimulação, a restrição, né, da estimulação socioemocional e cognitiva, então isso também nós não tivemos, porque as mães e pais ficavam em casa, algumas em home office, tinham que trabalhar e acabava deixando a criança de lado ali. Por isso, inclusive, muitas vezes eram colocados na frente das telas. Né? Olha, fica com o celular aí, eu sei que você está dentro de casa, mas você fica com o celular porque eu sei que você está no joguinho, né? Achando que isso ia fazer bem, e isso não fez. Tá? A restrição das práticas de brincadeiras exploratórias, né? Ou seja, eu vou interagir com o meu par, eu vou interagir com outra criança. Ele tá desenvolvendo muito aí, e aí ele não teve. Então, a gente está falando de situações que foram desenvolvidas lá no início, né? Lá na questão, por exemplo, da educação infantil, creche, que o impacto hoje nós estamos tendo em sala de aula, né? Fora os transtornos do neurodesenvolvimento mesmo, que se as crianças lá atrás não tiveram as consultas de puericultura, então elas podem ter desenvolvido aí, ou nascido, né, com alguns transtornos do neurodesenvolvimento e que hoje que estão sendo diagnosticadas em sala, diagnosticadas entre aspas, porque nós professores não podemos diagnosticar nada, né? Nós só olhamos os sinais que se apresentam de acordo com os marcos do desenvolvimento novamente. Então, se uma criança, ela está lá, ela é muito apática, ou ela é muito excessiva, tem uma impulsividade muito grande, tudo isso você vai olhar, porque nós professores somos cheios de achismos. Eu acho que essa criança tem isso, eu acho que essa criança tem aquilo. E aí, por isso que volto na fala da professora MC, é muito importante a sua atuação enquanto professor. Você é o principal ator, inclusive, em dados, em estudos, ele já diz que o professor é o principal ator no rastreio de alguns sinais de problemas do neurodesenvolvimento, de transtornos, porque o professor, ele aponta. Porque o professor, ele está ali com 30, 40 numa sala de aula. Ele tem base para comparação, entendeu? Volta lá na questão dos marcos do desenvolvimento. Eu tenho base que se uma criança, uma menina de 5, 6, 7, 8, 9 anos, ela tem um comportamento, tanto emocional quanto comportamental mesmo, nivelar, né? Linear. Se qualquer criança que esteja mais ou esteja menos, ela vai diferir. Diferindo, ela tem alguma coisa diferente. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? E aí, a gente teve aí muito questão dos problemas emocionais e comportamentais, externalizantes e internalizantes. Ana, o que é isso? Então, quando eu falo de um problema comportamental externalizante, são crianças que gritam, são crianças que impulsivas, crianças que aí eu posso caracterizar até como uma hiperatividade, né? Crianças, uma agitação muito forte, uma irritabilidade, né? Tudo isso eu posso caracterizar como um comportamento externalizante. E o comportamento internalizante é aquela: medo, excesso de apego, retraimento, insegurança, né? Teimosia, certo? Então, tudo isso você coloca como comportamentos. E aí, isso nós estamos identificando em sala de aula. E para nós, isso é um problema, né? E nós temos aí que agora basear e partir dos estudos para que a gente possa entender como que está dentro do nosso país, que nós temos aí uma revisão de estudos muito vasta e muito nova, tá? De 2021 já, 2022 já tem saído algum material e que já tem mostrado para nós que esse impacto é grande. No nosso país ainda os estudos são poucos, né? Infelizmente, aí por uma não valorização da educação, né, professora MC, a gente pode falar isso? É uma não valorização da educação, não valorização de uma pesquisa da ciência, e aí a gente tem nós ainda temos
essa falha aí, entendeu? Mas eu acho que nós temos que buscar e ir atrás de que para melhorar isso. Então, você, professor, é extremamente importante. Por que eu trago tudo isso? Porque hoje nós temos a BNCC, né? Para eu pensar numa BNCC, eu tenho que ter tudo isso hoje em mente. Como eu vou aplicar uma BNCC que diz de habilidades, estratégias que eu preciso trabalhar com uma criança de 8 anos, se muitas dessas crianças hoje estão com esses impactos negativos muito aflorados. Então eu tenho que olhar, ter o outro olhar, ter uma outra visão para que eu possa aplicar em sala de aula, para que eu possa ir atrás de instrumentos, para que eu possa ir atrás de estratégias, estudar. Professores, nós precisamos estudar, não adianta. Já foi falado, eu escutei já uma vez, eu não sei se foi até a professora MC, mas alguém comentou, é assim, a mesma coisa que nós demos uma carteira de habilitação para uma pessoa, certo? Você dá uma habilitação para uma pessoa, certo? Mas ela não sabe dirigir, mas ela tem o documento onde diz para ela que ela está habilitada a dirigir, certo? Isso mas mesmo. E aí, não é, professora? Como é que eu boto uma pessoa na rua com um carro, ela está habilitada, mas ela não sabe dirigir? Ela pode matar uma pessoa. E nós, professores, também podemos matar alguém. Mas ela tem a teoria, né? Ela tem a teoria. Mas não tem a prática. Não tem a prática, é isso mesmo, né, professora? E a prática, e nós sabemos muito bem, a maioria aqui é pedagoga e sabe muito bem, que a faculdade, ela nos dá a teoria. E a prática, o que nós vamos aprender como fazer é em sala de aula. É em sala de aula. Por quê? Porque uma que, assim, a docência é a única profissão do mundo, eu já cansei de falar isso, e eu falo para que as pessoas tenham entendimento disso. É a única profissão do mundo que trabalha com 30, 40 pessoas ao mesmo tempo. Isso é muito grave. É muito grave, porque olha o preparo que esse professor precisa ter, né? Num certo momento do mestrado lá, a gente estava fazendo uma conversa e tinha um pediatra que fazia o mestrado junto, né? Mestrado em distúrbios do desenvolvimento. E ele discordou da minha fala. Ele falou assim para nós, ele falou, não, eu discordo. O médico também, ele também faz, ele também atende. Aí eu falei, doutor, eu não estou dizendo que o senhor não atende. Eu estou dizendo que o senhor atende sim. Agora coloca os seus 30 pacientes dentro da sala, todos falando dos seus diagnósticos ou prodiagnósticos ao mesmo tempo. O senhor não vai dar conta. O senhor não vai dar conta. E o professor tem que dar, né? Ô, Ana, Ana, só dar uma interrompida, porque o professor Lucchesi, sabe o professor Lucchesi? Sim. Ele dizia uma coisa muito interessante. Ele falava assim, que o médico pode matar um paciente por vez, mas o professor, uma canetada lá, numa atitude, ele pode matar os 30 crianças de uma vez só. E é verdade, né? Não matar, mas ele pode matar o conhecimento, vontade de crescer, mata a esperança da criança, entendeu? Isso é muito sério, né, professora? O Lucchesi falava isso. Porque todos nós lembramos dos nossos professores. Nós temos, e muitas vezes nós lembramos muito mais daquele que deixou uma lembrança negativa do que aquela que foi positiva. Muitas vezes é isso, e isso é muito ruim. Por quê? É o que você está falando, professora. Se ele mata com uma canetada ou a conta-gota, né? Porque eu digo que é a conta-gota também, porque se o aluno tiver o azar de pegar um professor durante o seu ciclo aí, do seu primeiro, segundo ciclo de estudo, que não ame, que não esteja realmente comprometido, a gente está matando a conta-gota, porque essa criança só vai cumprir, só estará ali para cumprir tabela. É só porque a lei diz que não pode a criança ficar fora da escola. E nós não podemos fazer isso, né? Nós temos que ter amor pela educação e amor por essas crianças, né? Entender que, assim, tudo isso daqui que eu falei é importante para que a gente mude a nossa prática em sala de aula, né? Mudando a nossa prática, e aí a Áurea e a professora vão falar um pouquinho dessa recomposição das aprendizagens, né? Nós temos que trazer mesmo uma recomposição, entendeu? Trazer à tona, mostrando que temos aí, hoje, um papel... Se nós
já tínhamos um papel, enquanto educação, enquanto educadores, muito importante, antes de 2020, hoje nós temos o dobro disso. O dobro. E temos que ter essa consciência que nós estamos com essas crianças. E muitas vezes nós temos que trabalhar com a criança e com a família. Não podemos esquecer que a família tem um papel muito importante nisso, porque nós não fazemos nada sozinhos. Não fazemos nada sozinhos. A família precisa estar junto com vocês, olhando para essa criança, mostrando para vocês, né? É engraçado que, por exemplo, quando uma família ela vai fazer a matrícula de uma criança, por exemplo, né? Ela foi lá e fez a matrícula dessa criança. Ela não fala, ela não coloca que essa criança tem um problema, que essa criança é deficiente, que ela está fazendo um tratamento de investigação, por exemplo, para um TDAH. Ela não fala. Sabe por quê? Porque ela tem medo. Ela tem medo que a escola rejeite o filho dela. Sendo que eles nem imaginam que nós nem podemos rejeitar, tá? Mas que seria muito importante se ele fizesse isso já na entrada, para que nós, escolas, tivéssemos a estratégia correta para atender essas crianças, né? Mas isso nos dá um teor de o quanto a educação é importante, né? O quanto a educação é importante e quanto ela ainda não é valorizada. Porque se a família entendesse que a escola está ali para ajudar e não para apontar, não para dizer o que está errado, mas pelo contrário, para caminhar junto com essa família para dizer o que está certo, né? Então, por exemplo, a gente tem aí a maioria das crianças que tem problema em escola, de comportamento, por exemplo, que a gente tem um número muito baixo das famílias que realmente acompanham na escola. Tá? Por quê? Porque quando a professora chama, a família já sabe, fala assim, já sei o que vai falar, não quero nem ir, não quero nem ir. Isso está errado. Está errado, porque o trabalho tem que ser junto, o trabalho tem que caminhar junto, né? Então, acho que eu já falei demais, né? Porque eu adoro falar. Então, eu passo a fala para as minhas colegas aqui, para que elas possam dar continuidade, tá? E estou à disposição aí para vocês, tá bom? Mas não acabei minha fala, não, vou junto com as meninas aí, tá bom? Ana, muito obrigada, né? Antes de começar a falar, eu queria primeiro agradecer, né? Agradecer a Beatriz Vargas. Nós estamos aí há 20 anos juntas, estudando, caminhando em diferentes lugares, dentro da educação pública, dentro da educação privada, né? Fazendo pesquisas, estudando muito, e com esse sonho, com esse desejo de poder construir uma escola, né? Que valorizasse a educação, que valorizasse os profissionais de educação, os gestores, né? Os pesquisadores, as famílias. E nesse momento, assim, a gente se sente muito emocionada, né? Porque eu e Beatriz, assim, muitas conversas, né? Conversas longas, quantos finais de semana a gente passou nessa conversa, nesse diálogo, nesse desejo, assim, de desenvolver uma escola que humanizasse, né? Que nos ajudasse a formar professores dentro dessa perspectiva que a professora Maria Cecília nos traz, que a professora Ana Paula nos traz, de humanização das relações, né? E, além disso, também fiz minha trajetória com a Ana Paula, né? A Ana Paula falou aí dessa lembrança maravilhosa, né? Nós estamos juntas há 33 anos, né, Ana? Não dá nem para acreditar. E, assim, quando a gente começou numa mudança também, a reorganização estava iniciando, né? A gente iniciou em 98 com a reorganização das escolas estaduais para o município, então a educação já estava passando por uma grande mudança naquele momento, e abraçamos, né? Apesar de toda a dor, de todas as mudanças que a gente estava passando naquele momento, né, Ana Paula, a gente abraçou junto com nossos amigos e amigas lá no Hamilton essa mudança e caminhamos juntas estudando muito sobre as questões, né, que envolvem a aprendizagem, sobre as questões de alfabetização e o quanto a gente aprendeu ali. E o que embasava todo esse trabalho, né? Justamente os 4 pilares da educação. Então, a professora Maria Cecília nos traz aí, né, a importância desse documento para a educação, o quanto esse relatório norteou todo o nosso processo até aqui, com a chegada agora da BNCC, né? Mas foram os 4 pilares que mobilizaram todas as ações pedagógicas dentro da escola, todas as mudanças que eram necessárias naquele momento e ao longo desse tempo todo, né? E um pouco depois chegou com a professora Maria Cecília na pós-graduação, né? E aí foi um grande presente, né? Há 20 anos com a professora Maria Cecília também.
E enquanto eu estava escrevendo, preparando essa semana, eu e a Marília ali, né, nos últimos preparativos, e eu pensando, né, o que falar no dia de hoje, e eu sinto muito a voz da professora Maria Cecília dentro de mim. E a professora Cecília sempre fala, né, desse carinho, desse amor que a gente precisa ter pelo outro, desse olhar cuidadoso com as famílias, gente, porque nós estamos num país que é um país em desenvolvimento, um país que a cada 4 anos passa por grandes mudanças, né? E a continuidade, mesmo dentro do mesmo partido, muitas vezes ela não ocorre. E aí essa falta de continuidade dos processos, cada um que chegasse, né, fosse completando e não reiniciando, talvez a gente estaria em outro lugar. Mas nesse reinício constante de cada 4 anos, né, a gente precisa ir se organizando e se fortalecendo. E as famílias, em especial, passando sempre por muitas dificuldades, né? Então, a professora Maria Cecília é muito viva dentro de mim, quando a gente fala de humanização, quando a gente fala de educação para a paz, né? Quando a gente fala desse olhar, né, para o profissional de ensino. Porque o desejo de cada profissional de ensino é que dê certo, é que os sonhos, né, que eles se realizem. Porque quando uma família coloca uma criança, gente, mesmo que seja ali, ontem eu estava conversando com o pai, né? Mesmo que seja ali dentro da creche, quantos sonhos, quando aquela porta se abre, né, estão dentro de cada um de nós, professores, né, da equipe que trabalha dentro da escola, dos meninos, das meninas, dessas famílias, desejando, né, que essas crianças cresçam e passem por movimentos dentro das escolas que tragam para elas realmente uma boa formação, que elas sejam bons profissionais, mas, acima de tudo, que sejam felizes. E isso aprendi com a professora Maria Cecília, e também sou muito grata a ela, a Ana Paula, a Beatriz, a toda a nossa equipe que está aqui hoje, né, nesse trabalho tão importante que é a abertura, né, da nossa tão sonhada Faculdade Sofia. Então, muito obrigada a vocês, meninas, muito obrigada a Beatriz, a toda a nossa equipe, Marília, né, que a Marília, assim, é um sonho, né, estou amando, conheci Marília há pouco tempo, mas estou amando trabalhar com a Marília, porque a Marília sempre ela inspira, né, com a poesia, com esses textos maravilhosos que ela escreve, com essa sensibilidade que ela traz para a gente também. E aí a gente pensando em tudo isso, né, que a gente conversou até aqui, nessas questões do marco de desenvolvimento, nessa questão da formação humana, a gente precisa entender, né, que quando a gente vai falar de recomposição, a gente não pode falar de recomposição se a gente não falar das pessoas. E a professora Maria Cecília falou isso muito bem, né, no começo da nossa manhã. E quem são essas pessoas que estão na escola nesse momento, né, gente? Eu estou trabalhando nesse momento com os professores de Minas Gerais, estive com os professores de Pernambuco, porque permaneci em Pernambuco ao longo da pandemia, né? E também passando por outras escolas aqui em São Paulo, tanto da educação básica, quanto do ensino superior, como da escola pública, como da escola privada, e como nós estamos cansados, né? Como nós trabalhamos, gente. Eu trabalhava no primeiro ano da pandemia, das 7 horas da manhã, às vezes até 1 hora da manhã. E tenho certeza que muitos de vocês também, né, tiveram que passar por essa jornada mais do que tripla. A gente falava que era tripla, mas não. Quantas vezes fiquei até 1 hora, 1h30 da manhã conversando, acolhendo família, acolhendo professores, né? Estava na coordenação em 2020. E a gente, assim, num movimento muito grande de tentar ajudar, porque a dor era muito grande, né? A gente não estava acreditando, parecia que a gente estava dentro de um pesadelo e esse pesadelo não ia passar. E o quanto isso nos marcou e o quanto isso, assim, nos fragilizou. Então, quando a gente está dentro das escolas nesse momento e conversando com muitas pessoas por esses dias, né, eu vejo, assim, o quanto as pessoas querem fazer, mas o quanto as pessoas estão sofrendo nesse fazer. Então, cuidar dessas pessoas na escola, cuidar desses educadores, cuidar dos gestores, né, é fundamental para que a educação consiga se sustentar e caminhar, né? Então, quando a gente fala de recomposição, a gente também estive muito tempo na gestão, a gente tem, enquanto gestora, a gente precisa olhar, né? O que dentro da minha escola precisa ser feito para que as pessoas, quando elas passarem por aquela porta, gente, pela manhã, elas falem, não, aqui eu vou ficar bem, né? Aqui eu vou ser feliz, aqui eu vou ter condições de realizar meu trabalho. A gente está chegando dentro das escolas, assim, com medo do que pode acontecer, de não dar conta, de ser insuficiente, né? Essa semana, conversando com uma coordenadora, ela falou, Auri, estava ali aplicando avaliação externa, 35 alunos passando mal na sala, o professor chorando na sala. Então, nós estamos muito impactados ainda,
né? Então, esse impacto, gente, ele vai levar algum tempo para a gente conseguir dar conta, porque a gente está falando de vida, né? E ainda tem pessoas morrendo por conta desse surto, né? Bem menor, é claro, mas ainda mexendo muito com as vidas de cada um de nós. E quando a gente pensa nas crianças e nos adolescentes, né? E a Ana Paula fala aí das questões do marco de desenvolvimento. Essas crianças passaram pelo luto, ou pelo luto na sua família, ou pelo luto, né, do vizinho, ou pelo luto dentro da televisão, porque a mídia passava o dia inteiro falando sobre isso. E qual foi o impacto disso para as nossas crianças? Qual foi o impacto disso para os nossos adolescentes, para os nossos jovens? Foi muito grande. Tem criança que não conseguiu voltar para a escola, né? Tem adolescente que não voltou para a escola. E isso, gente, mexe muito com todos nós. Porque a gente ali na sala de aula, a gente está ali com a nossa lista de presença do início do ano, e a gente sabe que tem aquele menino e aquela menina que não está conseguindo voltar. Tudo isso mexe com a gente, né? Então, algo que eu fiquei pensando, né? O que falar sobre recomposição? Além dessa questão da humanização, além dessa questão de pensar no trabalho que a gente precisa fazer com o nosso currículo nesse momento, trazer de volta a ludicidade para a escola. E a gente fala tanto da ludicidade, a ludicidade permeia tanto, né, o nosso caminho, e a gente traz a ludicidade principalmente ali na educação infantil, né, esse espaço do brincar, da brincadeira, esse espaço do convívio, do diálogo, e aí a gente pensa, né, que esses bebês que estão ali com 3 anos, 4 anos na educação infantil, eles não tiveram um espaço nas suas casas. A gente ficou trancada, né? Eu morava em apartamento na época da pandemia, no 12º andar. A gente não podia usar elevador. O combinado que só passaria pelo elevador quem tinha que ir no médico, quem precisava ir trabalhar. Então a gente ficava presa, né? Imagina eu morar dentro de um apartamento com uma criança e essa criança não poder brincar, não poder colocar o pé ali no chão e ali no térreo, né, gente? Ter o contato com a terra, o contato com outras pessoas. E assim cada um em seu lugar, né? Passamos nesse momento com essas crianças presas, sem poder correr, sem poder brincar, sem poder andar, sem poder ter com quem conversar, e tudo isso está impactando. Então, assim, qual que é o lugar da ludicidade? Qual que é o lugar da brincadeira? Qual que é o lugar do brincar dentro das salas de aula? E aí, quando a gente fala dessa questão da infância, a gente vai ali para o ensino fundamental, e a gente pensa que hoje a criança que está no 3º ano, né, o 1º e o 2º ano, ela também estava presa na sua casa. E aí a gente vai passando, né, até chegar ali no ensino médio. Então, quem está hoje no ensino médio, gente, o impacto do ensino médio, quem está no 3º ano, pré-vestibulandos, que não passaram pelo 1º e pelo 2º ano do ensino médio, como deveria ser, né, especialmente na escola pública, onde a maioria dos brasileiros não tiveram acesso à internet. Lá em Pernambuco, quando eu cheguei lá, a gente foi para lá porque minhas filhas são do grupo de risco, e a gente tomou essa decisão para protegê-las. Quando a gente chegou lá, né, fui conhecer um pouco ali das escolas, a gente foi para uma cidade, no sertão, e nessa cidade não estava tendo contaminação. Mas as poucas pessoas que eram contaminadas, elas conseguiram se recuperar, porque a circulação do vírus ainda era muito fraca, né? E como lá tem muito sol, né, a questão da vitamina D, a gente sabe hoje que é um dos principais elementos que favoreceu aí as pessoas que foram contaminadas e não vieram a óbito. E a gente via as escolas fechadas, e os professores nas escolas levando, né, seus documentos para o trabalho, e muitos meninos e meninas vindo da roça, do campo, da serra, a cavalo, pegar o kitzinho, chegava ali com o kit, sabe, gente? A família ali ia retirar o kit para levar para a escola. Porque se em São Paulo a gente teve grandes dificuldades com a internet, vocês imaginem no interior, né? Nessa cidade que eu estava ali de sertão, que na serra a internet nem chega, gente. Então, o que passaram essas pessoas? O que passaram esses professores? O que passaram esses estudantes, né? E aí a gente pensa, né, que esses meninos que hoje estão lá no 3º ano do ensino médio, se preparando para o vestibular, com 2 anos seriamente comprometidos, sem ter vivenciado. E como que fica a cabeça desse jovem, né? Essa expectativa, muitos dizendo, eu não vou conseguir fazer a prova vestibular, eu não vou conseguir ingressar na universidade. Quantos sonhos interrompidos, muitos a entrar em depressão. O índice de depressão está altíssimo, né, no mundo inteiro, no nosso país chega a 27% aí na adolescência. Então, como fazer essas pessoas voltarem, né, para esse sonho, como disse tão bem de manhã, Marília, como trazer essas pessoas de volta para esse desejo de viver,
Porque existe um fantasma que assombra a gente, porque em alguns lugares a gente ainda precisa usar máscara, né? Então, no momento que você coloca aquela máscara no rosto, eu ainda não acostumei ficar sem a máscara, mas no momento que você coloca essa máscara no rosto, que você sai de casa, será que você é contaminada? A gente nem pensa, está no nosso automático, né? E o que é para uma criança, gente, o medo da morte? O que é para um adolescente o medo da morte? E o que é, né, para um jovem o medo da morte? E aí a gente pensa, será que a gente vai conseguir conversar sobre isso na escola? Muitos de nós ainda não estamos prontos, porque nós passamos pelo luto. Mas dentro das escolas a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar desse medo, a gente precisa falar dessa superação, a gente precisa ensinar nossas crianças, nossos meninos e meninas sobre a resiliência, né? Se a gente olha para a história da professora Maria Cecília, que é uma história linda, né? De viver, e a gente vê o quanto essa mulher é forte, guerreira, e o quanto, né, ela conseguiu sobreviver a tantas coisas, o quanto cada um de nós sobrevivemos a cada um, né, desses momentos difíceis que nós passamos, e o quanto que cada um dos professores, né, gente, teve que ser resiliente. Às vezes a gente estava ali, numa reunião remota, e chegava a notícia de alguém da família que tinha falecido, né? Então a gente precisa continuar falando sobre isso. A gente precisa perceber que isso ainda está impactando a gente. E aí, quando eu falo da brincadeira, a brincadeira é universal, ela une os povos, né? E se a gente pensa ali nos povos indígenas, quantas aprendizagens a gente não teria, né, com essa comunidade indígena? Que a comunidade indígena, ela sempre dá essas paradas, nesses momentos de crise, para conversar com o coletivo, né? E falar o que precisamos fazer para continuar, para seguir. Então, pensando nessa perspectiva da ludicidade, vamos trazer a brincadeira para dentro da escola, né? Vamos trazer os jogos simbólicos, né? Vamos permitir que, através dos jogos simbólicos, as crianças consigam manifestar essa dor que ainda está dentro de cada uma delas, né? Que esses adolescentes, que esses jovens consigam expressar através da arte, né? Através de um grafite, através de uma tela, através de um desenho, através de uma fala, né, dentro de colocar o palco, abrir o palco da escola para que eles possam subir e falar, trazer suas músicas, trazer suas reflexões, né, trazer plenárias, e a gente tem certeza que tem muitas escolas que já estão fazendo isso, e o quanto isso tem feito bem, né, para cada um deles. E então, né, quando a gente traz essas questões da ludicidade para o nosso espaço escolar, a gente pensa assim, que quando a gente vai recompor, quando a gente vai reorganizar essas aprendizagens, quando a gente vai pensar na BNCC, esse espaço da ludicidade precisa ser previsto. E a BNCC, ela chega para nós, né, para nós da educação infantil, para os anos iniciais, ali em 2018. Então, ela era um bebê ainda, né? A gente ainda estava começando a falar sobre BNCC, de todas as questões que ainda precisam complementar esse documento, algumas questões que não foram, né, contempladas, mas também de muitas conquistas que esse documento nos traz, né? E aí ela passa a ser um documento oficial, passa a ser uma referência do MEC, né? E que precisa permear a nossa ação pedagógica. Só que a BNCC não é o currículo. E o currículo, gente, ele é construído, como bem disse a professora Maria Cecília, por nós. Somos nós, o nosso coletivo, na nossa escola, que vamos conversar, que vamos estabelecer para essa comunidade o que é importante, o que aconteceu com essa comunidade, o que está acontecendo com essas famílias. Os pais estão desempregados, gente. As pessoas não estão sabendo, né, o que vai ser, né, da família daqui a um mês, o que vai ser da família no próximo ano. Então, como que a gente vai trazer, né, essa situação, esse momento para dentro da nossa escola? Como que esse caminho vai permear, né, todas as aprendizagens necessárias? E aí, quando a gente fala de habilidades, lá na educação infantil, né, a Ana Paula falou, as crianças não estão conseguindo andar, né, Ana? Tem criança ali, que a gente está com criança de 3 anos, tendo dificuldade com o movimento. A criança não consegue pegar na tesoura ali com 4 anos, né, na pré-escola, né, onde ela está começando, está iniciando seu processo ali de escolarização. E aí a gente pensa que na educação privada, a alfabetização começa aos 4 anos, né? E como que eu vou alfabetizar uma criança, gente, que ainda está percebendo o seu corpo, que o seu corpo entrou para o espaço agora que o espaço foi aberto para ela brincar, para ela conviver, e eu estou aí antecipando essa questão da alfabetização, né? E então, quando a gente pensa no primeiro ano também, né, como alfabetizar esses meninos que não passaram pela educação infantil, que nunca estiveram na educação infantil, como isso é um conflito para nós. Então, quando a gente pensa na BNCC, a BNCC não pode nos engessar.
A gente não pode parar, né? E a gente precisa compreender que a gente precisa definir junto com o nosso coletivo, nesse momento, o que nós vamos dar conta. O que vai ser importante? O que nós não poderemos abrir mão dessas habilidades que estão previstas ali na BNCC? E um movimento que tem acontecido muito nas escolas, e eu tenho conversado bastante aí com os professores que eu estou nesse momento, é sobre as decisões que precisam ser tomadas, né? E quando a gente fala das decisões, a gente tem que falar também da educação emocional. E pensando na BNCC, eu digo para vocês que, para mim, assim, o grande ganho da BNCC foi trazer a educação emocional como obrigatória. Porque isso a gente já falava, né, professora Maria Cecília, desde lá desse relatório da Unesco, e isso não acontecia, né? E não foi por falta de tentativas, mas porque até aquele momento não era obrigatório. E a gente tem tantos conteúdos para desenvolver durante um ano, que a educação emocional sempre ia ficando. E quando ela passa a ser obrigatória, eu acho que isso é um presente para nós educadores, porque a gente sempre fez isso. A gente sempre ouviu o menino, a gente sempre ouviu a menina, a gente faz projetos na escola, a gente tenta acolher, né, a todo mundo, a gente tenta acolher os meninos e as meninas da educação especial, e a gente faz muitos movimentos, mas ela é no paralelo. A gente até brincava, né, Ana? Lembra da alfabetização, que a gente tinha que fechar a porta, colocar o silabário ali na porta, né, para que a supervisão não visse. Então, tudo escondidinho, né, Auri? Tudo escondidinho. Quantas vezes a gente não precisava fechar a porta, porque a gente precisava fazer coisas ali na nossa sala de aula que favorecessem, né, esse desenvolvimento emocional, mas não estava no currículo. E quando esse currículo se abre para educação emocional, gente, o quanto a gente ganha, né? E aí a BNCC traz essas questões da educação emocional muito bem, e a gente fez um combinado, né, eu, Ana Paula e a professora Maria Cecília, que hoje a gente ia falar da humanização, do quanto é importante humanizar, do quanto é importante a gente acolher principalmente nós, professores, que estamos nas salas de aulas. Que a gente está ali na aula, como eu falei para vocês, né? Minas Gerais está nesse momento em avaliação externa, né? Eu estou com 16 coordenadores de Minas Gerais. Desses 16, 3 me falaram de surtos que aconteceram dentro das escolas. Que os meninos, na hora que abrem o caderno, principalmente, eu estou com a turma do ensino médio, né? Eles começam a chorar, porque, gente, daqui a 3 meses eles vão fazer vestibular. E aí vem tudo na mente, e eles não conseguem dar conta, né? E quem que está na frente? É o professor, é a professora, o diretor está na escola, andando na escola, o coordenador está andando na escola, mas quem está ali na frente dessas pessoas são os nossos professores, né? E o quanto os professores precisam ser cuidados, o quanto que os professores precisam ser colocados no colo, né, nesse momento, como a professora Maria Cecília. Até porque, né, Auri, só te interrompendo, a gente não pode esquecer que tudo que as crianças vivenciaram, nós adultos também vivenciamos, né? Exatamente. Então, essa questão da perda, a questão da depressão, a questão, acho que quando você colocou na sua fala, que foi extremamente importante, aquele momento onde nós não sabíamos o que fazer. Então, nós trabalhávamos de manhã, tarde, noite, para dar conta de alguma coisa, porque muitos, inclusive, nem sabiam mexer, não sabiam o que era um Google, Classroom, entendeu? Todas essas plataformas, a gente não tinha como fazer, né? Então, nós temos que ter esse olhar especial ao professor, sim, né? Sem dúvida. E é verdade o que você está falando, Ana. Muitas vezes, assim, a gente ia lá até 10 horas da noite, porque a gente preparava as aulas, aprendendo a mexer com tecnologia, atendendo as famílias, fazendo cesta básica, né? Correndo atrás aí de várias pessoas para conseguir montar cestas básicas para as nossas famílias. E aí, com 10 horas, quando a gente parava, a gente ia se reunir, gente, para ajudar todo mundo a mexer com as ferramentas, porque a gente não sabia usar as ferramentas. E até hoje ainda não sei. Ainda estou aprendendo, né? E, assim, uma aprendizagem que não veio na nossa formação e a gente está tendo que inovar, ainda aprendendo nesse processo, né? Então, assim, quantas coisas que nós, professores, passamos, gente, nesse momento aí, são 2 anos. Parece que faz 10 anos que isso aconteceu, mas isso aconteceu no passado, né? Então, essa dor ainda está aqui dentro de nós. E por isso eu digo, né? Vamos acolher a todos nós, professores, vamos nos acolher, vamos cuidar um dos outros, vamos dar força. E uma coisa que, antes da pandemia, a gente já estava passando por um momento difícil nas escolas, né? Porque estava aí com a crise econômica, e a gente estava vivenciando muitas situações de meninos e meninas em depressão, meninos e meninas ali do Fundamental 2 e do ensino médio se mutilando, tentando suicídio, né? Passei por 3 situações de tentativa de suicídio dentro da escola.
E a gente falava, o que a gente faz? A gente não sabe o que a gente vai fazer. O que eu falo para o menino, para a menina, quando o menino ou a menina vai falar para mim que vai se suicidar? A gente não sabe. E nós não sabemos, gente. Mas uma coisa que eu sempre digo, né? Eu trazia para dentro da minha sala lá como coordenadora pedagógica, sempre, né? Foi assim, e falava assim, olha, eu não sei como te ajudar, mas eu estou aqui. Dá um abraço, né? Dá um abraço. E falar assim, conta comigo, acredita em mim, porque eu vou acreditar em você. E chorava junto com o menino, chorava junto com a menina, chorava com o professor, chorava com a professora, porque nós somos humanos. Isso nos faz humanos. Esse choro, esse cansaço, essa dor nos faz humanos. E também, gente, junto com tudo isso, e nos fortalece na hora. A gente não pode esquecer que a resiliência, inclusive, ela vem daí, né? Exatamente. Ela vem daí. E quando a gente coloca esse choro para fora, a gente não adoece, né? Mas quando a gente fica com esse negócio entalado dentro da gente, é isso que vai trazer o adoecimento, né? Porque a gente não pode compartilhar. E nós somos seres sociais, a gente precisa estar no diálogo um com o outro, né? Então, eu espero que em cada escola a gente possa ter esse espaço do diálogo, esse espaço da escuta, esse espaço do acolhimento, da fragilidade humana, né? E pensando nessa ludicidade, né? Nós, professores, somos tão criativos, né? Vamos trazer a brincadeira, vamos trazer o teatro, vamos trazer a música para dentro dos nossos planos de aula, né? E aí, quando a gente pensa nessa gestão da educação emocional, vamos estudar como fazer isso, né? Como trabalhar a educação emocional é uma nova aprendizagem para nós. Nós vamos aprender também como desenvolver essa nova competência, essa nova habilidade para que nossos meninos e nossas meninas, né, diante de tantos desafios que terão ainda pela frente, né, possam passar por tudo isso com mais serenidade. Então, quando a gente pensa aí nessas questões das competências e habilidades ao longo da BNCC, né, ao longo desses anos da educação básica, que a gente consiga, dentro dos nossos coletivos, né, avaliar e fazer os nossos mapas, né, gente? A gente passou por um ano muito difícil nesse ano ainda de 2022, estamos caminhando para o final dele, e o que ficou, né? Quais foram os acertos? Muita coisa boa aconteceu. Cada um de nós teve que reinventar para receber esses meninos e meninas na escola. Então, assim, olhar para a gratidão de estarmos vivos, de termos passado por uma pandemia, de estarmos juntos, né? E conseguir caminhar, né? E nesse meio desse caminho, assim, valorizar cada prática que aconteceu dentro da sala de aula. E como diz a professora Maria Cecília tão bem, a gente pode errar. E como a gente vai errar ainda, gente? E como que a gente vai errar também, muitas vezes, e não saber o que fazer. Mas eu tenho certeza que esse erro sempre vai vir com muita reflexão, com muita responsabilidade, com muito comprometimento, né? E pensando nisso, quando a gente faz um mapeamento de como está a nossa escola, quantos meninos e meninas da nossa escola não estão alfabetizados? Um outro problema também que vem aí com a pandemia. Nós estamos com o 6º ano, que não passou pelo 4º ano, não passou pelo 5º ano. Quando a criança sai do ciclo de alfabetização, né, muitos ainda não saem plenamente alfabetizados. Então, a gente tem ali o 4º e o 5º ano para fazer trabalhos de recuperação paralela, para fazer trabalho de contraturno, para que esse menino e essa menina se alfabetize. Essa turma que hoje está no 6º ano, que não estava alfabetizado, eles não tiveram essa oportunidade. Os professores, gente, dos anos finais do ensino médio, eles não são alfabetizadores, eles não são pedagogos. Então, eles estão sofrendo muito. Eles e os meninos e as meninas. Como que a gente vai fazer com esses meninos e meninas que passaram por esse ano, agora de 2022, ainda sem estarem alfabetizados, né? Então, qual que vai ser o trabalho que nós vamos fazer? Como que os pedagogos vão poder ajudar esses professores? Quais são os projetos possíveis de serem realizados, né? Quais serão as políticas públicas que virão aí em 2023 que favoreçam um trabalho de diálogo entre os anos iniciais, os anos finais, para mediar esses meninos que vão estar no 7º ano que vem. Meninos e meninas no 7º ano, gente, que não sabem ler e escrever, né? Não são poucos. Eu não sei falar de dados aqui para vocês, mas, assim, em muitas reuniões que eu tenho participado, tem se falado muito, que pelo menos de 7, 8 meninos por sala aí de 6º ano não estão alfabetizados. Então, isso é um compromisso nosso, isso é um compromisso... Auri, pode falar. Deixa eu só te falar, né? Eu acho que um dado que a gente pode colocar, até de diferença em relação a tudo que aconteceu aí na pandemia, é a própria questão do IDEB, né? Que ela saiu aí, que foi muito ruim, né? Então, a maioria dos municípios tiveram um IDEB baixíssimo. Então, por quê? Porque nós sabíamos, inclusive, que nem era adequado fazer esse IDEB nesse momento,
Mas é uma avaliação em larga escala que o governo federal achou melhor fazer. Mas aí foi mostrado aí que não tivemos avanço em nenhum, e é no país todo, na educação. Inclusive, na amostragem que houve em relação ao segundo ano, foi extremamente gritante o que aconteceu. Certo? Porque é o que você está falando, crianças que não tiveram nem educação infantil, hoje já estão no segundo, terceiro ano, pularam, né? Olha só, como que uma criança, porque também tem a questão aí, Áurea, de espaço. A criança não conheceu nem o espaço, ele não se sentiu pertencente ao espaço, que isso também é importante salientar, não é verdade? Então, ele saiu de uma creche, se ele estivesse na creche, né? Isso. Se ele estivesse na creche, ele saiu para um ambiente totalmente diferente. Então, isso é muito sério, né? Então, eu acho que um dos dados maiores que a gente pode ter aí realmente isso, é que a educação ela foi toda impactada e hoje a gente tem, em relação ao IDEB, isso mostrando para nós, né? E até é bom porque, pelo menos, pensando nesse IDEB baixo, a política pública, que é o que nós esperamos, né? É o que nós esperamos, né? É um sonho, né, professora MC? É um sonho de que seja implantado aí algo realmente para a gente recuperar essas aprendizagens, né? Justamente. Eu vou dar uma parte aí, porque vocês duas estão falando coisas que são concretas na prática educativa e ver a falência da educação, não é do professor, é a falência da educação. O IDEB, quando faz essa pesquisa, mostra e desvela a incompetência que está sendo colocada. E aí, o que joga? Joga em cima do professor. Aí joga em cima da criança, do baixo rendimento escolar. Uma criança, e vocês sabem muito bem, uma criança que chega no 6º ano sem a devida estimulação cognitiva, ele vai ter um comprometimento ao longo da vida com relação à aprendizagem. Isso nós vamos falar nosso próximo encontro, né, Ana, sobre a questão da aprendizagem. Mas o importante de tudo que vocês estão falando, e vocês estão pontuando uma série de coisas que é da prática, que também eu vivi muito essa prática, e que só tende a crescer, só tende a aumentar. A Auri falou sobre o luto. Vocês não imaginam o número de crianças, de adolescentes que se suicidam no mundo por questões de escola, por questões da aprendizagem indevida, por questões de ver coisas que não deveriam ver na idade que têm, por encarar que a vida não deve mais ser vivida porque não tem esperança. E o que nós temos que fazer é dar para as crianças a esperança de uma existência melhor criada por eles próprios. É um artesanato, a vida é uma construção. Ela está aí para ser vivida construidamente com o outro. O professor também. Então, vocês falam de uma parte prática, né? Como é que vai falar dessa base nacional curricular comum? Sabe o que tem de comum? Esse sofrimento que vocês duas estão colocando. O que vai fazer uma criança que lá no ensino médio pega aquele baita livro grosso desse tamanho para estudar, que ele nem sabe o que, não tem significado nenhum que ele está lendo? Para! MEC, por favor, cai a ficha. Derruba tudo isso. Acaba com isto. Esses conteúdos não têm mais nenhum significado. E a gente, professor, fica patinando para dar significado numa coisa que não precisa mais. É um conhecimento. Olha, o professor, vocês sabem muito bem. Nós não, eu não sou professora, mas eu gostaria de ser, né? Mas não sou. Professor é assim. Nós ensinamos o passado no presente para formar o cidadão do futuro. Olha, que paradoxo nós vivemos. E isso mostra, na fala da Aurilânia, o desespero que o professor tem, como é que essa criança que não sabe nem pegar no lápis, não sabe pegar numa tesoura, não sabe nem falar.
A família que falou tanto, Ana Paula falou da família aí, a família, meninas, a família que nós trabalhamos na escola pública não tem um histórico, nem escolar e nem cultural. Por isso que o pai não aparece. O pai não aparece porque, quando ele aparece na escola, o professor vai cobrar dele educação que nem ele tem. Gente, vamos cair a ficha. Vamos educar a família com amor, com amorosidade. Vem cá, não tenha medo de vir à escola. O pai tem medo de ir para a escola, porque cada vez que ele vai, ele leva um tranco do coordenador, do diretor. Seu filho não veio, seu filho não fez a lição, seu filho vai passar. O pai não tem essa cultura. Gente, vamos parar com tudo. Para a educação. MEC, por favor, para de ficar criando um monte de coisa, e vocês que estão na linha de frente, que estão o peão disso, vocês apanham todos os dias. Para tudo. O que nós temos que fazer? Começar do zero. Vamos alfabetizar. Eu já falei, educação depende de desenvolvimento do senso crítico. Através do quê? Da arte, da ludicidade, da leitura, da escrita, por favor. História, geografia, ciência, isso não muda. A criança vai poder aprender lá na frente se quiser, se precisar. O que ele vai fazer uso disso hoje? Que ele precisa comer. Ai, sabe? A pessoa fica criando coisas que chega no fim, fica a Aure desesperada, fica a Ana desesperada, fica um monte de professor que está na linha de frente com 30 crianças que não sabe o que fazer. O que eu faço, como a Aure falou, com um adolescente que falou que ia se matar? O que é isso? O que eu faço? Abraça. Né? Cuida. Nós sabemos que aumentou grandemente o índice, não só de mortalidade pela Covid, mas de suicídio. Dar o fim na vida, isso é sério, isso é grave, isso é importantíssimo. E como é que a pessoa vai lidar com a morte se não sabe nada sobre o morrer? Fica assim, vago. Eu fiz a especialização sobre a morte e morrer, com doenças terminais, lá nos Estados Unidos. E o drama é profundo, porque nós não conhecemos o que tem do lado de lá. Então, mas você não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos na sua vida, e você não fica preocupado com isso? Eu posso morrer a qualquer momento. Então, o grande drama, que nem falo o rolo meio, o grande drama da humanidade é saber que vai morrer e não sabe quando. E a educação está aí, um bolo. Cada adolescente do ensino médio tem apostilas deste tamanho, estou mostrando aqui, deste tamanho, que ele não sabe por onde ele vai começar, porque ele não sabe interpretar textos. Porque lá atrás, no primeiro ano que ele tinha que aprender, passava de qualquer jeito. Que professor falou para mim, eu fazia essa formação de professor, eu falava assim, para mim, eu só tenho prova. Cecília, que tanto você quer que mude? Eu, daqui 2 anos, eu estou aposentada e tchau. Sabe? Então, vamos cair a ficha. Eu não quero mudar nada. Quando foi a crise da alfabetização, vamos sair da cartilha Caminho Suave? Eu fui alfabetizada pelo Caminho Suave, tá? Eu sou bem velha. E não é por isso que eu não sei nem contar, não sei refletir sobre o que eu penso, sobre o que eu falo, tá? Aí, quando entra um novo método, que chamam de método Emília Ferreiro, a pobre da professora, ela foi alfabetizada de um jeito e vai ter que alfabetizar do outro que ela não acreditava. Então, sabe, veio sim, olha aqui, a Aure falou certo, a Ana também, está aqui, o BNCC, puxa, deu um grande salto. Para onde? Para o abismo, porque o professor não consegue fazer isso, que está escrito no BNCC. Vamos cair a ficha, né? Eu estou cansada de escorregar no gelo, eu estou enxugando gelo. Então, vamos cuidar do professor. Né? Cuidando do professor, o professor é o habitante da escola. A criança é o habitante da escola, mora. Como é que você cuida do lugar onde você mora? Como é que você cuida da sua casa? E Aristóteles, fala, Sócrates,
Se você não conhece a sua casa interna, como é que você vai querer saber da casa do outro? Conhece-te a ti mesmo, e serás como os deuses, e conhecerás o universo. É a base da filosofia, né? Mas conhece a si, para depois você cuida de si para cuidar do outro. Só dando só um pequeno a parte, né? Você estava falando, mas foi me dando um piripaque. Sim. Olha, mas eu acho que é gostoso isso, né? Olha só, quando eu falei que temos que trocar as peças do avião com ele voando, e temos que dizer para o avião não cair, eu viajei muito de avião, agora eu não viajo mais, porque graças a Deus estou parada, mas a aeromoça falava assim, quando tiver uma despressurização, o avião estiver caindo lá, tá, põe primeiro em você o oxigênio, depois você põe nas crianças e nos velhos, né? Isso. Então, temos que cuidar do professor para depois cuidar da criança, do velho, do adolescente, do adulto. Porque se a gente não cuidar do professor, ele vai ensinar mal. Ele não vai gostar, ele não vai querer, ele vai ficar perdido. Tá? Então, era isso só que eu queria só dar uma parte aí na fala da Auri. Desculpa, viu, Auri, de interromper você. É um presente sempre quando a senhora fala, sabe, professora? Eu sou muito verdade. efusiva. É verdade, né? E assim, a coragem, né, gente? A coragem que nós, professores, a gente tem que ter, às vezes tem que parar nesses documentos, porque esses documentos não estão dialogando com a verdade, né? Então, diante de tantos abismos, de tantas dificuldades que são pedagógicas dentro da sala de aula, quando chega ali no Fundamental 2, 8º e 9º ano, o aluno se sente incapaz. E a única coisa que ele vê é assim, a vida já está difícil, a família naquele sufoco para sobreviver. Na escola não tem sucesso. O que sobra, gente? Não sobra, né? E, assim, isso que a professora falou é muito sério, é uma preocupação que eu tenho tido nos últimos 10 anos, trabalhando aí com adolescentes, e daqui a pouco a gente vai ouvir o Newton, né? Os índices de depressão, de mutilação, de suicídio na adolescência está muito alto, e a gente precisa falar disso, né? E a gente precisa falar, sim, do adoecimento do professor, desse professor também que adoeceu durante a pandemia, que está doente nesse momento dentro da escola, né, professora? Claro. E das pessoas, gente. Então, pensando em todo esse coletivo, o que é possível? E eu acho que a gente tem que ter muita calma. E tem uma coisa também que a professora Maria Cecília fala muito, que eu gosto, que a gente tem tempo, né? A gente tem tempo. Por que a gente está com essa pressa? Então fica a mídia numa cobrança exagerada em cima de nós, professores. Mas nós temos todo o tempo, nós ficamos aqui vivos, né? E se no meio desse caminho a gente tiver que ir embora, outras pessoas vão ficar. Vamos embora, vamos embora. Né? Eu já estou com a minha mala pronta, sabia? Eu já estou com a mala pronta. Para a nossa viagem, e outras pessoas vão continuar, gente. Então a gente precisa ter assim, respirar. Eu estou até brincando com o pessoal que está dando formação esses dias, tem aquele peixinho que foi usado bastante aí na pandemia, né? Que é aprender a respirar. Às vezes a gente precisa parar, respirar, e às vezes começar de novo, né, professora Maria Cecília? Tem hora, não está dando não, gente. Vamos repensar essa escola, vamos pensar o que a gente está fazendo e vamos iniciar. Então, eu acho que é exatamente isso, né, Auri? É repensar. Esse é o momento para repensar, para a gente parar, olhar... Para tudo. E eu concordo plenamente com tudo que você falou, viu, MC? Esses dias eu fiz uma reunião pedagógica e eu até falei, olha, vocês não me levem a mal, não estou aqui dizendo que não é para usar, mas a BNCC hoje, ela precisa ser reorganizada, ela precisa ser reolhada mesmo, para dentro da minha sala de aula e dizer, como é que eu vou criar uma habilidade de uma criança que está dizendo lá para 8 anos, se hoje essa criança está correspondendo ao macro do desenvolvimento de 5, 6? Como que eu faço isso? Então, olhar assim, essa questão que a Auri traz, a questão emocional, e a professora MC também, sobre a ideação suicida. Isso está muito complicado. Isso nos adolescentes aumentou muito. E a gente tem que olhar por que essa criança tem essa vontade de se matar, por que ele tem vontade de tirar a própria vida, o que está passando. Então, hoje, qual a desesperança? Nós não somos assim. A nossa vida é assim, né? Nós projetamos a nossa semana em cima de uma esperança de que nós vamos acordar naquele dia. Não é assim? A nossa vida é assim. Nós projetamos, mas é como a professora MC falou, daqui a 5 minutos eu não sei se eu estou viva, eu não sei como é que está a vida, certo? Mas nós projetamos a nossa vida em cima de uma esperança de vida.
Então, se eu marquei um médico para sexta-feira, eu tenho a esperança que sexta-feira eu estarei viva para ir lá. E essas crianças estão sem essa esperança. É isso que nós temos que entender, né? É isso que nós temos que olhar e instrumentalizar professores para esse manejo com essas crianças dentro de sala de aula. O que eu preciso? Bem, estou lá falando sobre alguma coisa, né? O simples olhar, eu estou lá falando sobre o luto. Pô, mas será que eu olhei para minha sala e olhei quantas crianças perderam famílias agora para eu falar sobre morte? Será que realmente o que eu tenho que falar? Como eu tenho que adequar minha estratégia para trazer esse assunto? Né? O que São eu coisas entendo assim. de morte? O que eu eu entendo sobre morte? Para eu Isso. entender sobre morte, eu tenho que entender sobre o viver. A pessoa não pensa. Olha, parece simples, mas não é, né? É você falar, você ter propriedade daquilo. E hoje a gente sabe que os nossos professores estão precisando de ajuda. É o que a Áurea está colocando. A cobrança em cima do professor, ele está exagerado. Tem que dar conta. Então, como a professora MC falou, o IDEB vai ser ruim por conta do professor. Hoje a gente sabe que não é por conta do professor. Não é por conta do professor. É uma política que não é instrumentalizada para ajudar os professores. Nós ficamos aí 2 anos de pandemia. O que o MEC ajudou? Nada. Desculpa, gente, mas é que, olha, nada. Qual foi a orientação que o MEC deu para os municípios e estados fazerem? Nada. Nada. Ficamos que nem baratas tontas. O que a gente fala para o professor hoje? Meu Deus, amanhã muda. Ai, o que a gente tem que fazer? É assim, nós ficamos dessa forma. Porque nós não tivemos uma orientação do governo federal. Orientação no sentido, olha, estamos em pandemia, temos que fazer isso, temos que olhar para isso. Não. Os estados e municípios que se virem. Então, dentro do melhor de cada um foi feito. E, pelo menos, a gente vai ter que, a partir de agora, olhar e pensar numa política pública, assim, para estas crianças que são a maioria. Que estão em vulnerabilidade social, econômica. Essa é outra coisa que a gente tem que falar. A Áurea falou bastante aí do adolescente, né? Quantos adolescentes não largaram a escola porque tiveram que colocar o pão dentro de casa? Porque a mãe e o pai estavam doentes? Quantos adolescentes tiveram que vender coisas na rua, tiveram que, de alguma forma, trazer dinheiro? E aí, lógico, ele abandonou a escola. Lógico que a evasão foi enorme, né? Então, hoje, nós temos, no mundo inteiro, nós sabemos quanto foi as crianças que ficaram evadidas durante esse tempo. No Brasil, nós não temos, nem sabemos. Certo? Isso mesmo. Se não foram por trabalhos muito, muito pontuais de municípios, não se sabe quantas crianças, tá? A creche, por exemplo, são crianças que, desapareceram. Mas cadê essas crianças? Onde é que elas estavam? Em que momento que elas foram olhadas para pensar nessas famílias? Não, nada. Então, são coisas que a gente, hoje, acho que ela está quase até com um desabafo, né, professora? Sim. Mas isso. Mas é verdade. Porque quando eu falei, você vai fazer parte dessa coisa, eu falei, você tem certeza que eu vou fazer parte disso? Porque eu tenho uma série de críticas com relação à BNCC, a todo de qualquer coisa, porque não vê a realidade. A grande dificuldade é unir a teoria à prática. Eu sou prática, eu não sou teórica. Tudo que eu falei e falo é prático. Eu não sou teórica, não sou acadêmica. Embora eu tenha o título, eu não sou acadêmica. Então, quando você lê o BNCC, eu sou crítica. Sabe por quê? Quando eu vindo aqui, eu falei logo no comecinho, né? Daquela música Disparada, né? Minha vida foi tal pautada na disparada. Eu não faço parte da boiada e não quero que professor nenhum faça parte da boiada. Presta atenção, gente. Nós estamos falando sobre educação para a paz. Não é para educação para a guerra. Educação para a paz. E a paz não é fazer parte de uma boiada que não pensa. Tem que pensar. E não é fazer revolução. Não é fazer, agora eu vou tirar um do poder e colocar outro. Sabe por quê? Porque a humanidade vive agora, neste momento preciso, numa fase muito séria, que é a fase da brutalidade e a fase da esperteza. Basta você ver. Sim. Basta você olhar como é que a gente vive. Como é que vive a nossa sociedade. Hoje é mais visível do que nunca. Ou você pega em armas, ou você puxa o tapete. Ou eu mato alguém, ou eu destruo com ele, não matando ele, mas puxando o tapete dele.
Que é mais antiético do que isso aí? Isso é antiético. Então, a educação não pode caminhar disso. A educação tem que caminhar ao contrário desse viés. A educação devia ser, não cada governo mexendo na educação, a educação devia ser um projeto de Estado, não de governo. Enquanto for de governo, não vai andar para frente. Mas eu falo isso, não tem nada a ver, entendeu? Porque as nossas palavras vão ao vento, né? Só é também um desabafo meu. Então, eu pego o BNCC aqui, que está na minha mão, e falo assim, bom, o foco da BNCC é nas competências. Competência de quem? Do aluno? Você tem que desenvolver a competência do professor. Qual é a competência dele? Qual é a modalidade de aprendizagem desse professor? Ninguém cuida do professor. A pedagogia sempre foi falida, há muitos anos. Né? Eu falo isso porque eu fiz pedagogia. A minha formação é de professora que fez escola normal, que nem é da idade, vocês nem sabem o que é isso. Eu fiz escola normal na década de 60. Eu me formei na década de 60. E eu fui formada dentro de um regime que era militar, mas eu tinha que fazer, porque era tudo formatado. Vinha tudo pronto, organizado. Era uma receita de bolo. Né? Então, era um estudo técnico. E dali para frente, pedagogia era técnica. E não mudou nada. De 60 para cá, não mudou nada. Porque as pessoas não veem. Como eu não faço parte da boiada e nem conduzo boiada nenhuma, porque eu sou independente, eu falo, porque se me matarem, se quiserem me crucificar, já fui várias vezes crucificada, mas estou aqui. Eu já estou com a mala pronta, tá, gente? Já estou indo. Então, eu tenho foco. A minha crítica é no foco das competências. Que competência é essa? Eu não conheço bem, eu não sou especialista, como vocês duas são, do BNCC de leis, de diretrizes de base, que quando surgiu em 92, 93, né? Não sei, a lei 92, 93, eu tive que estudar essa lei para ver o que estava acontecendo, o que era. Depois disso, veio artigo, lei, parecer, diretrizes, virou uma coisa desse tamanho, assim, bem grande, que ninguém faz. Porque ninguém forma direito, ninguém trabalha direito. Coitado, eu tenho pena dos professores, eu quero ajudar muito, mas, primeiro, eu acolho o professor, eu não sou contra o professor, eu sou a favor do professor, porque eu sou professora, embora muito má, mas eu sou. Então, muito péssima professora, mas eu sou professora, igual todo mundo. E tem que se preparar, você vai se preparar para a vida. A educação é para a vida, não é para conteúdo. Gente, por favor, não é para conteúdo. E aqui, quando a Auri fala sobre que eu faço a pergunta, né? Nas dimensões afetivas, emocionais que está distribuindo, como é que esse professor vive emocionalmente? Primeiro, não é a criança, para mim é o professor. Primeiro, eu preciso pôr o oxigênio no professor para ele cuidar da criança. Como é que esse professor vai lidar com a morte? Como é que esse professor vai lidar com o morrer? Como é que esse professor vai lidar com a vida? Como é que ele lida com a vida dele? E para ele ser feliz na vida dele, ele precisa estar satisfeito com o que ele faz. E é difícil. Então, sabe, eu sou uma ferrenha crítica. Cecília, você só critica e não faz? Não, eu critico e faço. Porque quem me chamar, eu vou lá e falo, vamos, professores, trabalhar o seu autoconhecimento. É duro? É. Porque rever seus defeitos é muito difícil. Mas não vamos eliminar os defeitos. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos exatamente educar os defeitos. Porque o ódio é o contrário do amor. Ele é o amor invertido. A raiva é o amor invertido. A inveja é o amor invertido. O orgulho é o amor invertido, porque só existe um sentimento: o amor, que gera a solidariedade, que gera a educação para a paz. Mas se não tiver o amor, não é o amor romântico.
possessivo, ciumento, invejoso. É o amor mesmo, doado. Vou fazer porque eu quero. Vou fazer porque é assim que tem que ser. Mas se eu não aprendi, aprendi não. Você não precisa aprender, porque está dentro da gente. A gente tem que desenvolver isso. E eu quero? Sim, eu tenho que querer, porque a hora que eu descubro que eu posso educar os meus sentimentos ruins, eu me torno uma pessoa livre. A liberdade com responsabilidade é isso, é ser livre. E isso vai dar para a criança a esperança, não é ficar num beco sem saída com um monte de livro que não tem significado nenhum. O que eu vou fazer da minha vida? Minha vida agora, eu tenho agora que prestar o vestibular, agora eu tenho que fazer o Enem. Meu Deus! E entra errado, passa por baixo da coisa, porque o horário passou. O que é isso? A gente biruta. A sociedade está doente. Para com isso, acaba com isso. Certo? Está aí. Acho que já acabou o tempo, né? Nosso tempo, sei lá. Sim, está acabando, professora. Eu queria agradecer muito, né? Maravilhoso estar aqui com a professora Maria Cecília, maravilhoso estar aqui com a Ana Paula, né? E é isso, né, gente? Vamos viver. E no meio desse caminho a gente precisa ser feliz. Eu tenho falado muito sobre a felicidade nas escolas por onde eu tenho passado. E vamos ser felizes, gente. Assim, tirem esse peso de cima de vocês, né? Respirem, trabalhem no coletivo. Olhem para vocês, olhem para dentro de vocês, olhem para dentro desses grupos, né? Dentro de cada unidade escolar. E cada um de nós tem uma frase que o Miguel Arroyo diz sempre, que eu também gosto muito, e eu colo nela, que é: cada um de nós, durante toda a nossa história, a gente construiu saberes. E nós sabemos o que fazer. Então, enquanto a gente fica engessada nesses currículos, a gente não consegue caminhar. Mas na hora que a gente solta a nossa alma, e a nossa alma passa a ter liberdade, que a professora Maria Cecília falou, né? A escola se enche de vida, se enche de alegria, se enche de sentido. E é esse sentido que os nossos meninos e nossas meninas estão procurando, né? Então, ali no ensino médio, que essa esperança possa ser habitada, né? Que esse projeto de vida que está todo mundo querendo jogar na lata do lixo, que ninguém aguenta mais falar de projeto de vida, passe a ter significado, né, gente? Passe a ter sonho de verdade e que a gente consiga, né, seguir para o ano de 2023 assim com mais serenidade. Porque... Qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu propósito na vida? É ficar estudando esse monte de coisa sem sentido? Não. Pelo amor de Deus. Ai, não. E professora Maria Cecília, a nossa juventude hoje em dia, ela é muito inteligente, e eles estão falando dos problemas da sociedade, eles estão falando da diversidade humana, né? Eles querem que a gente aprenda com eles, que ser diferente não é um problema, né? Então, a gente não pode deixar de ouvir essas pessoas. Os meninos e as meninas têm muitas coisas a serem ditas, e quando eles puderem falar, gente, a escola vai se transformar. Então, o protagonismo está aí, para nos trazer essa felicidade que a gente tanto almeja. Então, gente, eu queria agradecer imensamente. Daqui a pouco a gente volta aí com a Marília, teremos ainda grandes profissionais à tarde, e quero deixar meu convite para que vocês venham conhecer a Sofia, para que vocês venham participar com esse diálogo comigo, com a Ana Paula, com a professora Maria Cecília, com a professora Beatriz, com a professora Marília e todos os professores que vão chegar aí à tarde também, né? Porque é assim, o nosso desejo imenso que, de fato, né, as pessoas consigam trazer sentido para aquilo que elas estão fazendo, tá? Então, obrigada, Ana Paula, me despeço aqui. Obrigada, Maria. Eu que agradeço. Viu? E daqui a pouco, né, vocês voltam também à tarde, né, meninas? Obrigada também, me despeço, agradeço a oportunidade, entrei na vida aí de vocês o tempo todo, dei meus pitacos todos, né? Tive meus piripaques, meus chiliques, mas se a gente não mexer e não falar, né? Vamos parar de falar coisa e vamos fazer, né? É isso aí. Muito obrigada também para vocês, obrigada pelo convite, viu, Beatriz? Pela oportunidade que a gente tem. Muito bom, estou muito feliz com isso. Que bom. Eu também quero agradecer. Acho que é um momento riquíssimo, né, de troca de experiência, de conversa, de desabafo. Acho que a educação precisa disso, né? A gente precisa uma hora extravasar, viu, professora? Pode ficar tranquila que a gente precisa extravasar. Eu vivo extravasando há 50 anos que eu extravaso. Ai, que delícia! Extravasa há 50 anos, não acontece nada, né? Quem sabe um dia aconteça. Mas eu acho que esse extravasar mostra a pessoa que nós somos. Isso é bom. Isso é bom.
porque nós somos transparentes, né? Então, quando nós extravasamos um pouco, quando a gente fala demais, ou quando a gente, né, às vezes até incomoda um pouco, é sinal de que a gente está olhando para si também, não está aceitando tudo de cabeça baixa, e a gente entende que precisa haver mudanças, né? Então, eu agradeço muito, agradeço mais uma vez a Bia por estar aqui, por ela ter me convidado, a professora Beatriz, então, a todo esse grupo, e venham conhecer a Sofia, que ela tem uma proposta muito boa, uma proposta muito diferenciada do que hoje a gente conhece, né? Então, muito obrigada, Auri, muito obrigada, professora, e muito obrigada a todos. E um bom almoço, nós teremos aí um almoço bem gostoso aí, né? Uma hora de almoço bem gostoso com a Marília, e vale a pena, tá bom? Um beijo. Beijo para todas. Tchau, gente. Tchau. Beijo.